Aposentadoria híbrida no INSS. Como funciona essa aposentadoria, que é uma opção para muitos segurados do INSS? Olá! Seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e a partir de agora a gente vai estudar ou conhecer a aposentadoria híbrida. Esse é um benefício que surgiu há algum tempo do INSS, mas que foi realmente implementado com maior força após a reforma da Previdência, ou seja, após 13 de novembro de 2019. E surgem muitas dúvidas, muita falta de esclarecimento sobre este assunto, que é relativamente um assunto novo. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. O conteúdo aqui deste canal ele é pensado para solucionar a grande maioria dos problemas do segurado do INSS e esclarecer todas as pessoas sobre o direito previdenciário de forma simples, de forma prática, de forma que todos os segurados tenham acesso à informação de qualidade. A aposentadoria híbrida, em palavras assim bem simples, ela é a possibilidade de juntar períodos urbanos com períodos rurais, nada mais do que isso. Ou seja, o segurado, para conseguir a aposentadoria no INSS, ele precisa ter um tempo mínimo de contribuição. E esse tempo mínimo de contribuição, ou essa carência necessária para o benefício, ela é feita ou ela é calculada através dos recolhimentos que o próprio segurado fez para o INSS. Seja através do desconto do INSS dele pela empresa, seja através dele mesmo pagando o INSS dele, seja através do exercício da atividade rural ou outro tipo de recolhimento junto ao INSS. O INSS ele vai somar, de forma assim bem simples, vai somar os seus recolhimentos e vai verificar se você tem os 15 anos necessários para conseguir a aposentadoria junto ao INSS. Muitas vezes o segurado ele não tem 15 anos nem urbano, nem 15 anos rural. E aí há essa possibilidade através da reforma da Previdência, da junção dessas duas aposentadorias, desses dois tempos de contribuição. O período que o segurado exercia a atividade urbana e o período que o segurado exercia a atividade rural. E aí ele vai poder somar os dois para ter os requisitos mínimos necessários para a concessão da aposentadoria, que são 15 anos de tempo de contribuição. Por que foi criada a aposentadoria híbrida? Ela foi criada para atender a um grande número de pessoas que migraram do campo para as cidades ou migraram das cidades para o campo, sendo que cada segurado vai ter a sua história. Ou seja, o segurado, ele trabalhava na roça, passou muito tempo trabalhando na roça e em algum momento da vida dele, ele viu a oportunidade de ir para a cidade trabalhar numa atividade urbana. Então, todo esse período que ele trabalhou na roça, ele vai ser desconsiderado? Seria injusto para o segurado todo esse período ser desconsiderado. E a partir daí, dessa aposentadoria híbrida, ele vai poder somar esse período que ele trabalhou na roça e o período que ele trabalhou na cidade, ou seja, trabalhou em uma atividade urbana. Claro que aqui eu estou falando assim de forma bem simples, ou seja, ele vai ter que comprovar a atividade dele, rural, e ele vai ter que comprovar o recolhimento dele, urbano, junto ao INSS. Para a aposentadoria híbrida, os requisitos mínimos são a idade mínima e o tempo de contribuição mínimo. Cada tipo de aposentadoria junto ao INSS tem os requisitos mínimos. E a aposentadoria híbrida é a idade e o tempo de contribuição mínimo. Quais são as idades atualmente? Atualmente, homem se aposenta pela aposentadoria híbrida quando ele completar 65 anos de idade e 15 ou 20 anos de tempo de contribuição. Já a mulher é diferente. Ela vai ter que ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. E a principal diferença da aposentadoria urbana por idade convencional é que na aposentadoria por idade urbana vai ser utilizado somente o período de recolhimento urbano.
Já nessa aposentadoria híbrida, esse segurado ou essa segurada, ele vai somar o período lá da roça com o período do recolhimento urbano. E assim ele vai atingir esses requisitos mínimos que são necessários. Às vezes ele tem 10 anos lá na roça e tem 5 anos de recolhimento urbano. Então ele pode somar e conseguir a aposentadoria híbrida junto ao INSS. Quem é que vai ter direito à aposentadoria híbrida? Tem direito à aposentadoria híbrida o segurado do INSS que exerceu o trabalho rural em algum momento da sua vida e também que exerceu o trabalho urbano em algum momento da sua vida, desde que se encaixe na idade mínima e no tempo de contribuição mínimo. Lembrar que a aposentadoria híbrida, ela não é aposentadoria rural. A aposentadoria rural são outros requisitos. A aposentadoria rural, o direito do homem é com 60 anos, o direito da mulher com 55 anos. O tempo de contribuição mínimo é 15 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, e os 180 meses de carência. Já a aposentadoria híbrida, ela é mais parecida com a aposentadoria por idade urbana. É a mesma idade da urbana, ou seja, 65 anos para o homem, 62 para a mulher, e é o mesmo tempo de contribuição que é exigido na urbana. Só que ele vai poder somar período urbano e período rural. Aqui, gente, a aposentadoria híbrida, ela pode salvar muitos segurados que não têm tempo suficiente de urbano. Às vezes o segurado ele está faltando 2 anos, 3 anos. E aí, numa entrevista mais detalhada, a gente vai perceber que essa pessoa ela vai ter direito à aposentadoria por idade se a gente fizer um processo de aposentadoria híbrida. Ou seja, se ela exerceu, naquela época que ela era solteira, naquela época que ela morava com os pais, uma atividade rural, ela participava de alguma forma dessa atividade agrícola, ela vai poder somar esse períodozinho lá do início da vida dela, agora no momento da aposentadoria. E às vezes são esses 2, 3 anos que vai salvar a aposentadoria dela e vai fazer com que ela implemente todos os requisitos da aposentadoria híbrida ou da aposentadoria por idade mais rapidamente. Por quê? Porque é um direito do segurado uma vez que ele exerceu essa atividade lá no começo da sua vida laboral. Lembrar que para você fazer um processo da aposentadoria híbrida é um processo mais demorado. Na realidade é um procedimento mais complicado. Às vezes, e na grande maioria das vezes, o próprio segurado ele não vai conseguir. Eu tenho pegado alguns casos de pessoas que assistem aos meus vídeos e depois vão tentar aplicar o que eu explico nos meus vídeos, e às vezes não é tão fácil assim quanto parece. Principalmente neste caso que você vai somar uma parte do processo urbano com uma parte do processo rural. Se você for pensar no processo previdenciário, na solicitação lá na plataforma do meu INSS, o que é que você vai fazer? Você vai fazer como se fosse 2 processos, um processo de benefício urbano e um processo de benefício rural, tudo dentro de um mesmo pedido, que é a aposentadoria por idade híbrida. E aí é interessante você montar o processo adequadamente para que o INSS implemente o direito corretamente. Às vezes você faz um procedimento errado e o INSS nega porque o que você fez foi errado. Ontem mesmo eu estava analisando outro processo, que no caso era a aposentadoria por idade do trabalhador rural, e a pessoa que solicitou o pedido junto à plataforma do meu INSS identificou o pedido como empregado rural, gente, e preencheu a autodeclaração como empregado rural. Essa pessoa tinha várias e várias provas e o benefício foi negado rapidinho. Por quê? Porque ela não comprovou o exercício do empregado rural. Cada tipo de segurado vai ter uma forma de comprovação da sua atividade junto ao INSS. No caso dessa minha segurada de ontem, ela era segurada especial e não trabalhadora rural, e não empregada rural, que é completamente diferente a forma de se comprovar a atividade junto ao INSS. Então, se você está no início da sua carreira de direito previdenciário, ou se você é o próprio segurado, às vezes é interessante você contratar uma consultoria ou contratar uma assessoria para explicar melhor a forma que vai conduzir o seu processo administrativo. Se você é segurado, eu sempre recomendo, principalmente quando for benefício rural, você procurar ajuda profissional, porque vai dar problema na hora de montar
o processo rural, vai dar problema na hora de preencher a autodeclaração. Pode ser que a pessoa não saiba preencher corretamente, principalmente se não tem a prática. Se você tem a prática, você vai saber bem direitinho como é que se faz cada processo de benefício junto ao INSS. Mas se você não tem, a chance de dar errado é muito grande. E depois, para consertar esse pedido que você fez, vai ser mais difícil. Para consertar uma autodeclaração já é mais difícil, tem que justificar. É toda uma problemática que a gente enfrenta na hora de solicitar um benefício, que é um procedimento burocrático. Não é um procedimento simples. Para se solicitar qualquer pedido junto ao INSS, sempre é da forma burocrática. Exige-se documentos, exige-se muitas vezes formulário específico, que no caso aqui da aposentadoria por idade híbrida, você vai ter que apresentar a autodeclaração, você vai ter que apresentar as provas rurais, você vai ter que apresentar a comprovação urbana, às vezes você vai ter que apresentar o RAC, que é o requerimento do acerto do CNIS. Então, são muitos procedimentos para uma pessoa leiga ou até mesmo para uma pessoa que está iniciando a carreira previdenciária saber montar da forma correta. Se você desejar ajuda especializada, a gente tem um escritório digital, atuamos em todo o Brasil e temos até uns clientes fora do país. Nossos contatos estarão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Espero ter te alertado para o direito da aposentadoria híbrida, como eu já falei. É um benefício que vai salvar a aposentadoria de muitos clientes, de muitos segurados do INSS e vai, assim, alavancar sua carreira previdenciária se você é um previdenciarista ou está começando a atuar na prática dos benefícios junto ao INSS. Espero ter te ajudado. Quer me seguir nas minhas redes sociais? Pode me seguir lá no @SimplificaINSS. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.